Deputados federais querem instalar a CPI do abuso de autoridade e alegam atentado contra direitos individuais. E para incluir o financiamento do piso da enfermagem suspenso pelo STF, outra CPI foi criada para analisar a PEC que amplia o limite de despesas nas áreas da saúde e da educação. Pobreza atinge quase metade dos menores de 18 anos da América Latina, onde a pobreza extrema afeta 82 milhões de pessoas. Com a chegada da Black Friday, saiba qual seria o valor dos produtos mais procurados se fossem isentos de impostos. Estudo mostra que mais de 1 bilhão de jovens podem ter problemas de audição. Copa do Mundo, comemoração e fogos de artifício, combinação que traz malefícios aos animais, principalmente os de estimação. E no dia que o Brasil entra em campo no Catar, Richarlison faz a alegria da torcida verde-amarela. Torcida que realmente veste a camisa, ou melhor, que muda radicalmente o visual rumo ao hexa brasileiro. Agora no Jornal das 22. Deputados federais querem instalar a CPI do abuso de autoridade para investigar a conduta de ministros da Suprema Corte. Para o autor do requerimento, o deputado Marcel Van Hatten, recentes decisões têm feito censura e atenta contra direitos individuais fundamentais. Um grupo de deputados quer abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um possível abuso de autoridade de ministros do Supremo Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral. O pedido de abertura de CPI é do deputado federal do Partido Novo, Marcel Van Hatten. Ele justifica que nos últimos meses, ministros da Suprema Corte têm violado direitos e garantias individuais previstos na Constituição, ao determinar busca e apreensão na casa de empresários por mensagens em aplicativos, bloqueio de contas bancárias por possível participação em manifestações e suspensão de perfis em redes sociais. Van Hatten argumenta que mesmo veículos jornalísticos de comunicação e deputados que têm imunidade parlamentar tiveram contas suspensas após publicações consideradas inverídicas ou duvidosas, sofrendo censura. Mesmo faltando pouquíssimo tempo para o fim da legislatura, o deputado federal Marcel Van Hatten, autor do pedido de abertura da CPI do abuso de autoridade, disse que acredita que é possível instalar e começar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito nas próximas semanas. Ele afirmou que a CPI recebeu o apoio de deputados de 12 partidos. Disse ainda que conversou com o presidente da casa e sentiu disposição de Lira em dar seguimento ao pedido. Uma CPI pode ser instalada a qualquer tempo. É bem verdade que seus trabalhos encerram-se com o final da legislatura. No entanto, ela é urgente e imediata, e obtidas as assinaturas, configurados os fatos determinados, não há nenhum óbice para que seja imediatamente instalada. A gente não está falando de governo A ou de governo B, a gente está falando de respeito à democracia. Quando se pergunta se a CPI teria sentido o segmento por conta de negociação do presidente com o novo governo, é um entendimento que o nosso pleito aqui tem um pleito de defender determinada visão política ou de quem estava disputando a eleição presidencial. Não, isso aqui é uma defesa da democracia e da liberdade, que deveria ser uma defesa de qualquer dos lados. Uma comissão especial foi criada para analisar a PEC que autoriza a ampliação de limite de despesas com pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação. De autoria do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, o objetivo é incluir no texto o financiamento do piso salarial da enfermagem, que está suspenso pela decisão do Supremo Tribunal Federal diante da indefinição sobre fontes de financiamento. Líderes partidários devem indicar 34 titulares e 34 suplentes que participarão da comissão para que o colegiado seja formalmente instalado. Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse hoje que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para não ter recursos do partido bloqueados.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido do Partido Liberal para anular o segundo turno das eleições deste ano. Na decisão, o ministro condenou os partidos da coligação de Jair Bolsonaro, que, além do Partido Liberal, é composta pelos progressistas e republicanos, que foram punidos a pagar uma multa no valor de quase R$22.900.000. Pereira destacou que, ao contrário dos outros apoiadores da coligação, o Republicanos reconheceu o resultado das urnas no mesmo dia do segundo turno. Uma das razões foi o desempenho do partido, que ampliou a bancada com 41 deputados federais, 76 estaduais e ainda fez 2 governadores, Tarcísio Freitas em São Paulo e Vanderlei Barbosa no Tocantins. 2/3 dos reajustes salariais negociados em outubro ficaram acima da inflação, segundo o boletim mensal da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que também mostrou que 16,6% das negociações garantiram reajuste igual à inflação e 15,5% ficaram abaixo disso. O reajuste mediano ficou em 8,1% contra 7,2% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos últimos 12 meses. O boletim Salariômetro, Mercado de Trabalho e Negociações Coletivas apontou também que o piso mediano em outubro foi de R$ 1.518. A pobreza segue crescente na América Latina e no Caribe devido aos efeitos da pandemia da Covid. De acordo com dados do relatório social Panorama da América Latina e Caribe 2022, apresentado nesta quinta-feira em Santiago, no Chile, a pobreza atinge 45,4% dos menores de 18 anos da região, onde a pobreza extrema afeta 82 milhões de pessoas. O órgão das Nações Unidas estima para 2022 um crescimento do Produto Interno Bruto de 3,2%, que cairá para 1,4% no próximo ano, ainda pelo chamado efeito prolongado da pandemia, principal fator de impacto nos resultados de desenvolvimento social. De acordo com a publicação, após um forte crescimento da pobreza e um leve aumento da desigualdade de renda em 2020, como consequência da pandemia, 2021 registrou uma redução nos índices de extrema pobreza e um crescimento dos estratos de renda média, que não foi suficiente para reverter totalmente os efeitos negativos da pandemia. No ano passado, a taxa de pobreza na América Latina atingiu 32,3% da população total da região, uma redução de 0,5 ponto percentual em relação a 2020, enquanto a taxa de pobreza extrema foi de 12,9%, 0,2 ponto percentual a menos que em 2020. Até o fim de 2022, a pobreza atingirá 32,1% da população, percentual equivalente a 201 milhões de pessoas, e a pobreza extrema 13,1%, o que representa 82 milhões de indivíduos. A China bateu recorde de casos diários de Covid-19, com 31.444 novos registros na última quarta-feira, sendo que mais de 27 mil desses registros eram assintomáticos. De acordo com dados oficiais, o país asiático registrou um total de 31.444 novos casos na última quarta-feira, dos quais mais de 27 mil eram assintomáticos. O recorde anterior tinha sido registrado em abril deste ano, quando os diagnósticos passaram de 29 mil infecções em um único dia. Capital da China, Pequim anunciou o surgimento de quase 1.500 novos casos, a maioria de pessoas sem sintomas. A cidade vive o pior surto da doença desde o início da pandemia, no final de 2019. Dezenas de imóveis residenciais foram confinados e a maior parte das empresas voltou ao teletrabalho. A China é a única grande economia mundial que ainda aplica uma rígida política de enfrentamento ao coronavírus. Entre as medidas adotadas estão testes em massa, isolamento de infectados e até o confinamento de cidades inteiras. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital paulista decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público a partir deste sábado. A medida é fundamental para assegurar maior proteção contra o coronavírus, mesmo que todos estejam com o ciclo vacinal completo. Nas últimas semanas, o estado registrou aumento na transmissão da doença e o número de internações em leitos de enfermaria e UTI tiveram altas de 156% nos últimos 14 dias, com média diária de 400 internações. Uma festa beneficente reuniu mais de 400 pessoas na região central de São Paulo.
Organizado pela ONG G10 Favelas, o objetivo foi arrecadar fundos para a campanha Natal Solidário, que será realizada em todos os estados brasileiros e atenderá mais de 100 mil famílias. O Jantar Solidário, como foi chamado o evento, reuniu a imprensa, empresários, entusiastas e diferentes organizações sociais em busca de promover as pautas que circundam a favela. Com isso, aproximar o empresariado de ações sociais. Em janeiro deste ano, algumas cidades brasileiras sofreram com fortes chuvas, responsáveis por desalojar centenas de famílias. As enchentes que aconteceram nos estados de Pernambuco e da Bahia, por exemplo, resultaram na perda de moradia e de pertences, e as pessoas atingidas ainda buscam algum tipo de reparação. Há 3 anos atuando em defesa de uma vida digna na favela e para combater o período de aumento de fome no país, o G10 Favela já impactou mais de 3 milhões de pessoas. Mas o organizador explica que este ano, principalmente no período eleitoral, em que a atenção foi direcionada a isso, as doações caíram significativamente e agora é o momento de voltar a chamar as pessoas e retomar o movimento de solidariedade. Nesse sentido, o evento recebeu pessoas de diferentes movimentos sociais e organizações da sociedade civil, com a ideia de ampliar a rede entre empresas e mobilizadores sociais. E veja a seguir, saiba quais seria o valor dos produtos mais procurados na Black Friday, se fossem isentos de impostos. E ainda, energia elétrica poderá ficar até 5% mais cara em 2023. Após ataques da Rússia, milhões de ucranianos continuam sem luz e água em meio ao inverno na região. Em Kherson, recentemente retomada pelas forças ucranianas, pelo menos 4 pessoas morreram e 10 ficaram feridas após um bombardeio russo. A administração militar afirmou que os russos abriram fogo em uma área residencial com vários lançadores de foguetes. Grande parte da Ucrânia, incluindo sua capital Kiev, prosseguia sem energia elétrica e sem abastecimento de água nesta quinta-feira. A Rússia fez novos ataques contra infraestruturas do país. 9 meses após o início da invasão russa e a poucas semanas do começo do inverno, milhões de ucranianos passaram o dia sem energia elétrica e com frio. Essa fila foi para conseguir água. As 3 centrais nucleares sob controle de Kiev foram reconectadas à rede e devem voltar a abastecer as residências que estão sem energia elétrica, assim como os sistemas de distribuição de água. As usinas haviam sido desconectadas pelo sistema de proteção automática após os ataques russos que afetaram muitas instalações do sistema de energia ucraniano. A energia elétrica poderá ficar até 5% mais cara em 2023. De Brasília, Jaqueline Fonseca explica. O diagnóstico da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que prevê um reajuste de 5,5% em média nas tarifas de energia a partir do ano que vem, foi entregue pela equipe da ANEEL à equipe de transição do governo federal. A projeção é que 7 distribuidoras terão um reajuste acima de 10% e nas outras o aumento da energia será de até 5%. Na reunião entre a ANEEL e o grupo de transição também foram discutidos temas como mercado livre, qualidade do serviço e universalização da energia elétrica. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A expectativa de crescimento do turismo é de 53% em relação ao verão passado, segundo o boletim do 3º trimestre feito pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, em parceria com a consultoria Sprint Dados. 40% das operadoras acreditam que o setor vai recuperar o faturamento anterior à pandemia ainda este ano, enquanto 36,4% já registraram essa superação, com destaque para as vendas de viagens internacionais, que representaram 57% das negociações efetuadas. O cenário pode estar sendo influenciado por fatores como a variação cambial, o maior ticket médio das viagens internacionais e até o processo inflacionário, que elevou os valores e, consequentemente, o faturamento. No mercado financeiro, com os investidores repercutindo a ata do Banco Central dos Estados Unidos, divulgada ontem, que reduz o ritmo das altas de juros,
O dólar fechou em queda nesta quinta-feira de 1,18%, cotado em R$ 5,31 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 2,75% aos 111.831 pontos. A campanha de renegociação de dívidas para contratos Você no Azul vai até o dia 29 de dezembro e oferece descontos de até 90% das dívidas. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. A ação oferece oportunidades para que clientes comecem o próximo ano com as contas em dia. São mais de 4 milhões de pessoas físicas e cerca de 396 mil jurídicas, com condições facilitadas para renegociação. A campanha, que começou em outubro, já atendeu mais de 100 mil contratos. Para saber se o seu contrato faz parte da campanha e quais as possibilidades de renegociação, atenção às orientações. Essa é uma excelente pergunta, porque a gente tem uma série de canais digitais à disposição do cliente, além, claro, de toda a nossa rede de agências, que pode também complementar as informações necessárias. Na campanha Você no Azul, a Caixa se preocupou em dar facilidade para o cliente acessar a informação. Então, a primeira coisa que o cliente precisa fazer para saber se o contrato dele está contemplado é acionar o nosso site através do caixa.gov.br/Você no Azul. Ali ele tem a informação através do CPF dele, se o contrato dele está contemplado, ou se ele não tiver acesso ao site ou quiser fazer o contrato de outra forma, ele pode nos acionar também através do WhatsApp Caixa. A gente tem um canal via WhatsApp e ele ali tem uma das opções de atendimento específica para a campanha Você no Azul. O número do WhatsApp Caixa é o 0800 104 0104 e também temos à disposição o canal telefônico. Aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, através do 4004-0104, ele pode ligar e será atendido informando o seu CPF. Ele também vai poder confirmar se o seu contrato está contemplado na campanha Você no Azul. A expectativa da campanha é renegociar mais de 1 bilhão em dívidas. Na campanha, são habilitados para renegociação cerca de 70% dos contratos por meio do site, aplicativo Cartões Caixa e WhatsApp Caixa. Além disso, os clientes podem negociar ou acessar mais informações no site www.caixa.gov.br/Você no Azul. Os perfis de lojas do comércio varejista estão cada vez mais em alta nas redes sociais, mas aliar as boas vendas e um bom atendimento para atrair clientes é sempre um diferencial, principalmente agora, nesta época do ano. Transformar perfis de redes sociais em máquinas de vendas. Essa época do ano pode ser um grande trunfo para as lojas do comércio de rua faturarem e fidelizarem seus clientes. Postar, patrocinar e, principalmente, atender bem o cliente nas redes ajuda e muito na hora de transformar isso em venda. A rede social é um complemento que a gente precisa trazer a loja do comércio, a loja do varejo para dentro das redes sociais, porque muito cliente hoje não quer ir mais na loja, então ele tem que ver o que você tem dentro da sua loja lá na sua rede social, né? É importante, é necessário, é um complemento e vai ajudar a aumentar as vendas de Natal. O vendedor precisa ser um influenciador e precisa trazer toda a sua influência de venda da loja para as redes sociais. Então todos hoje precisam saber utilizar as redes sociais e tem curso para isso, tem livro, né? Tem muita aula até gratuita por todas as redes sociais e YouTube. Então a gente realmente precisa se capacitar. As redes sociais são um grande trunfo para as vendas deste final de ano. Tá todo mundo conectado. Quem não tiver nas redes pode ter prejuízos nas vendas agora do Natal. Uma que percebeu essa importância foi a Juliana, que é gerente de uma loja de lingerie e moda praia, onde o atendimento foi se aperfeiçoando nas redes sociais. E lá já vê que as vendas cresceram devido aos investimentos nas postagens. A gente usa bastante as redes sociais, a gente tenta demonstrar os produtos, explicar, dar dicas. Então, para nós, a ferramenta é bem importante e a gente faz muitas vendas, motoboy, a gente consegue ter o alcance, né, de outras cidades, né, de vários públicos. Isso é muito bom para a loja.
ganhar a confiança dos clientes, manter o bom atendimento e, claro, postar os produtos de forma clara e verdadeira. As redes sociais, mesmo não sendo e-commerce, são um ponto importante para as vendas, atraindo clientes e abrindo novos nichos de mercado. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos microempreendedores está otimista com a Black Friday. Os setores de cosméticos e eletrônicos são os mais animados para as vendas na data. A maior parte dos quase 2.000 microempreendedores e profissionais autônomos consultados em pesquisa se mostrou otimista com a Black Friday deste ano, que acontece nesta sexta-feira. O levantamento também apontou que 46% estão neutros em relação ao evento e outros 6% dos empreendedores estão pessimistas com a data. Além disso, 59% afirmaram que planejam realizar ações especiais, como descontos e promoções para a data. Os números são de uma empresa global de tecnologia e serviços financeiros. Na análise por região, o norte do país é o mais otimista. Do outro lado, o Sudeste tem menores expectativas para a data. De acordo com o estudo, o setor de cosméticos e produtos para higiene pessoal é o mais confiante e tem mais microempreendedores interessados em realizar ações especiais. O setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos também se destaca entre os mais animados com as promoções. E falando em Black Friday, um dos dias mais esperados do ano com promoções imperdíveis acontece amanhã ou daqui a pouco, né, Jaqueto? De meia-noite, sexta-feira. Muita gente já vai para o computador procurar ofertas, grandes promoções e tem que tomar cuidado com a Black Fraud. Verdade. Não pode ter fraude e, principalmente, o consumidor não deve comprar por impulso. Mas o comprador não sabe o quanto é que custaria cada produto se ele fosse isento de imposto. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Tributação mostrou os valores acrescentados sobre as principais buscas do consumidor na Black Friday. Os videogames lideram a lista de tributação, com 72% em cima de seu valor, sem imposto. Na sequência, os celulares, que apresentam 68% a mais na média do preço. Por exemplo, um iPhone 13, que custa R$ 9.000, passaria para apenas R$ 2.800. Na lista, quem não fica para trás são as geladeiras, com 46%, a televisão, com 44% e também os computadores, que têm acréscimo de 33% em média de tributos acrescentados em seu valor final. Vale lembrar que o cliente deve pesquisar os preços do produto desejado para efetuar uma boa compra, evitando sites desconhecidos, até porque uma compra segura é muito melhor do que uma ótima oferta. E veja a seguir, pesquisadores desenvolvem nova tecnologia que promove mudança nos micro-organismos presentes na boca, evitando inflamações. E ainda, Copa do Mundo, comemoração e fogos de artifício, combinação que traz malefícios aos animais, principalmente os de estimação. O Museu do Futebol, localizado na capital paulista, iniciou ontem a nova edição da campanha Chuteira para Todos. O projeto arrecada chuteiras usadas em bom estado ou novas para doação. E quem contribuir ganha entrada no museu em qualquer dia da semana, inclusive durante a Copa. As chuteiras serão doadas para os projetos Perifemininas, um coletivo de mulheres negras jogadoras de futebol do bairro de Parelheiros, na zona sul da capital paulista. Além disso, outro projeto, o Fute Vida, que é um projeto social que atende meninos e meninas de 7 a 15 anos de idade, também de Parelheiros, e para os Bandeirantes FC, um time de jogadores do quilombo indígena Tiririca dos Crioulos, na cidade de Carnalbeira da Penha, no sertão de Pernambuco. As chuteiras que pretendem ser doadas devem ser depositadas na caixa de coleta na entrada do Museu do Futebol. Podem ser doadas chuteiras para qualquer tipo de piso, seja grama, salão ou society, para homens, mulheres ou crianças, desde que estejam em bom estado e limpas. A doação pretende dar condição para que as pessoas de diversas idades e gêneros seguirem seus sonhos de um dia se tornarem jogadores de futebol. Além de participar da doação,
o público poderá aproveitar para assistir gratuitamente aos Jogos da Copa 2022 no Museu do Futebol. As partidas do Brasil serão transmitidas em telões na área externa, embaixo da fachada do estádio do Pacaembu e na sala grande área, logo na entrada do museu, que fica na Praça Charles Miller, no Pacaembu, na capital paulista. O museu funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Com a chegada da Copa do Mundo, os jogos da seleção brasileira são acompanhados de muita festa e euforia por parte dos torcedores. E quando a bola balança a rede, os fogos de artifício tomam conta. Enquanto nós festejamos, os bichinhos sofrem com o barulho da explosão. Som que pode causar desde estresse até um infarto. Por isso, algumas alternativas podem ajudar a evitar esses e até outros exemplos. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, caso um ruído ultrapasse 60 decibéis, os animais sofrem com estresse físico e psicológico. Sons como fogos de artifício e trovoadas aumentam os riscos de acidente, podendo até mesmo sofrer infarto ou fugir de casa. Uma simples conversa em alto tom já é o suficiente para incomodar os bichinhos. Isso porque eles têm a audição mais sensível do que a nossa. O indicado para a prevenção dos perigos que atingem nossos pets é deixá-los o mais à vontade possível. Lugares fechados são ideais para isso, como dentro de um banheiro, quarto ou até mesmo debaixo da cama. A principal recomendação é, se for possível, acostumar os pequenos com os ruídos desde os primeiros dias de vida. Quando expostos, de 3 semanas aos 3 meses de vida, suportarão melhor aos ruídos de épocas festivas, como a da torcida brasileira, mas que pode ficar ainda melhor se nossos animais estiverem protegidos. Alguns hábitos de jovens têm preocupado especialistas. Um estudo mostrou que mais de 1 bilhão podem ter problemas de audição. Um estudo publicado na revista BMJ Global Health mostra que cerca de 1 bilhão de jovens podem estar com problemas auditivos devido a hábitos muito comuns em todo o mundo. O uso de fones de ouvido e a longa exposição a ambientes com um som muito alto, como é o caso de shows e filmes. Para trabalhar, por exemplo, muitas pessoas recorrem ao uso do fone de ouvido com músicas acima do volume. E esse tipo de atitude pode prejudicar células sensoriais e causar perda de audição ou zumbido permanente. Em 2050, que 1 a cada 4 pessoas tem algum grau de perda auditiva. Isso não significa que todo mundo vai precisar de aparelho auditivo, tá? Porém, existe essa preocupação. Por quê? Hoje em dia, os jovens usam o fone de ouvido para o videogame, para conversar com as outras pessoas pelo telefone o tempo todo, para escutar música durante o dia, para escutar música durante a academia. Então é como se você tivesse uma exposição muitas vezes dupla a esses sons excessivos. Mas existe um limite para que a nossa audição não seja danificada. Esses limites eles foram delimitados principalmente para os trabalhadores. Então, se você tem até 8 horas de exposição a sons a 85 decibéis, tá? A partir daí você vai começar a ter perda auditiva. E a partir de um volume maior, você tem um tempo de exposição menor para causar mais lesões. Além disso, outros cuidados devem ser tomados para ajudar a cuidar da saúde dos ouvidos. O tempo de exposição também vai ser importante por causa disso. Então, calcular, mais ou menos qual que é a intensidade do som e o tempo que você fica exposto. Nessa mesma situação, o respiro, esse período de descanso do ouvido também vai ser importante. O Ministério da Saúde lançou uma portaria que institui incentivo financeiro para o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que assegura a oferta e a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para cerca de 4 milhões de adolescentes e mulheres em 3.500 municípios brasileiros pelo SUS.
Para os últimos 2 meses deste ano, serão investidos 23 milhões e 400 mil reais. E no ano que vem, a meta é investir 140 milhões e 400 mil. O bom colesterol pode não ser tão eficaz contra o risco de infarto. Um estudo feito nos Estados Unidos revelou que o papel do colesterol HDL na saúde do coração precisa ser revisado. Cientistas norte-americanos fizeram uma pesquisa sobre o colesterol HDL, também chamado de colesterol bom. Essa substância tem sido descrita há muito tempo como um sinalizador de risco de doença cardiovascular na população geral. Agora, um grupo de cientistas descobriu que esta não é uma regra que vale para todos. Em um artigo publicado no Journal of the American College of Cardiology, os pesquisadores asseguraram que é possível prever risco maior de infarto e morte somente em pessoas brancas que apresentem baixos níveis do bom colesterol. Os estudos sobre saúde do coração foram conduzidos na década de 70, com pesquisas que envolviam basicamente adultos brancos. No novo trabalho, foram analisados dados de cerca de 24 mil adultos dos Estados Unidos, negros e brancos, de meia idade e sem histórico de doenças do coração. Todos os participantes tinham características semelhantes, incluindo idade, níveis de colesterol e fatores de risco para doenças cardíacas. Desse total, em mais de uma década, 664 negros e 951 brancos sofreram um infarto ou morreram em decorrência do problema. Os níveis aumentados de colesterol LDL e triglicerídeos contribuíram para o desfecho. A novidade foi o fato de pessoas negras com níveis altos de colesterol bom não apresentarem risco menor de infarto. Com isso, os autores entendem que esse medidor não pode ser eficiente para analisar o risco de infarto. E a seguir, no dia em que o Brasil entra em campo no Catar, Richarlison faz a alegria da torcida verde-amarela. Torcida que realmente veste a camisa, ou melhor, que muda radicalmente o visual rumo ao Hexa brasileiro. A FIFA já arrecadou 7 bilhões e meio de dólares, o equivalente a mais de 40 bilhões de reais no ciclo de 4 anos desta Copa do Mundo. Valor 1 bilhão maior do que a arrecadação registrada na Copa de 2018 na Rússia. Nos últimos anos, a entidade máxima do futebol aumentou o número de patrocinadores e canais de divulgação do evento. De acordo com um recente relatório do BTG Pactual, a maior parte da receita da FIFA vem de vendas dos direitos de transmissão. Nos últimos 4 anos, esse valor chegou aos 3 bilhões de dólares. Grande parte desse valor veio após o recente crescimento das plataformas de streaming, que começaram a transmitir eventos ao vivo e até mesmo produzir séries sobre as seleções. Nos 4 anos que antecederam a Copa da Rússia, a receita de marketing foi de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, valor que equivale a 30% da receita da entidade no período. Segundo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o sucesso no faturamento aconteceu muito à negociação de todas as cotas de patrocínio colocadas no mercado. Atualmente, a FIFA divide em 3 linhas as marcas com quem tem contratos. Os primeiros são os parceiros, depois os patrocinadores de torneios e em terceiro os apoiadores. Nessa Copa do Mundo, mais de 30 empresas de diversos segmentos do mercado realizaram negociações financeiras com a entidade. E em toda a Copa do Mundo, os jogadores ditam moda com cortes e penteados ousados. Mas além deles, são muitos os brasileiros que transformam a cabeleira para torcer pela seleção. No Rio de Janeiro, um barbeiro viralizou na internet com um penteado que está fazendo o maior sucesso. A fita adesiva marca a faixa branca e o molde, feito com uma folha de caderno, delimita as formas geométricas da bandeira do Brasil. A finalização cheia de capricho do barbeiro é o que dá o toque final à pintura de cabelo, que virou arte.
Washington Rodrigo é o nome do autor da obra. Tem apenas 24 anos de idade e desde os 18 está nessa profissão. A divulgação do trabalho na internet começou há cerca de 2 anos. E com a chegada da Copa, ele resolveu inovar. Pensei, vamos fazer a bandeira do Brasil. E fiquei pensando em como executar para fazer esse serviço na cabeça do cliente. O primeiro a se dispor ao teste foi o Eric, que agora chama a atenção por onde passa. Eles gostam bastante. Às vezes pede até para tirar foto. Quando viu o trabalho pronto, o Kennedy foi logo entrando na fila. Diz que a pintura vai dar sorte para a seleção. Agora não tem como o Brasil não ganhar. E é claro que o Washington também vai ganhar muito com tudo isso. O barbeiro nem imaginava que aquele vídeo que postou apenas para atrair mais clientes em tempos de Mundial ganharia tanta notoriedade na internet. Até o fechamento dessa reportagem, os números acumulados nas 2 redes sociais do jovem já impressionavam. Nós somos em 11 milhões de visualizações no Instagram e TikTok. E no meio de tanta gente, uma visualização ganhou destaque. Porque, segundo Washington, ninguém mais, ninguém menos que o jogador Richarlison também teria assistido ao vídeo. Falei, zerei a vida agora. Cara da seleção vendo meu serviço, falei, nossa. Justo um dos primeiros jogadores do Brasil a exibir sua transformação para a Copa do Catar na internet. Transformar o visual nessa época é mania entre os jogadores. Uma das mudanças mais famosas foi a do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Quem não lembra do corte cascão? Neymar é outro que já mudou bastante. Em sua estreia na seleção, adotou o famoso moicano. Depois clareou as pontas do topete, que sem fixador virava franja. Na sequência, o camisa 10 ficou completamente loiro. E logo voltou às origens. Mas se transformou mais um tanto de vezes depois, até chegar ao Catar. Assim, já Everton Ribeiro, que também apostou em um novo visual para estrear nos gramados do Mundial, chegou com as madeixas mais claras por lá. Na legenda da foto postada em 5 de novembro, escreveu "Quase nevou", referindo-se às luzes feitas no cabelo. E você sabia que a seleção brasileira é acompanhada por barbeiros para manter o corte e coloração dos cabelos dos jogadores? A informação foi divulgada pelo G1 no final de setembro. Os escolhidos, segundo a reportagem, foram os sócios Leonardo Citadin e Lucas Martins, ambos de Criciúma, em Santa Catarina. Eles têm uma barbearia em Londres, na Inglaterra, onde atendem atletas famosos. E agora tem a experiência única de cuidar dos brasileiros no Catar. Quem sabe um dia o Washington também vem assumir esse posto, não é mesmo? Pelo menos o primeiro passo já foi dado. Eu desejo aí, quando a seleção brasileira voltar, né, que voltem com a taça pra gente. Algum jogador aí se interessa em fazer. Vamos estar aí prontinho aí pra estar fazendo esse serviço. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.